Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender aí 4 tipos importantes de display, tá? Que seria aí o display none, o display inline, o display block e o display inline block, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu já coloquei aqui os comentários e agora a gente vai ver na prática como funciona. O primeiro carinha que a gente vai ver aqui seria o display none, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui um H1 e vou colocar apenas teste nele. Tá, vou salvar, a gente tem aqui a nossa saída e lá no meu CSS eu vou colocar o seguinte, galera, eu vou chamar o meu H1 e vou passar para ele a propriedade display e agora eu vou colocar none. Quando eu salvar, olha o que vai acontecer, pessoal. O display none ele justamente deleta, né, o nosso elemento, né? Então, na verdade, assim, ele oculta, né, o nosso elemento, só que ele ainda permanece no HTML, tá? Então, ou seja, ele fica no código, mas para o navegador ele não é exibido. Então, essa é a função do display none. Tranquilo? Agora, galera, a segunda propriedade que a gente vai aprender aí é o display inline, tá? Porque assim, pessoal, por padrão, a maioria das tags, né, elas possuem aí o display block, né, que é como se fosse um embaixo do outro, né? Então, para a gente entender isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um parágrafo e vou colocar aqui, ó, texto qualquer 1, e eu vou duplicar esse parágrafo e vou colocar aqui texto qualquer 2. Vou salvar. Então, quando a gente inspeciona aqui, né, botão direito, o parágrafo, a gente vê que, por padrão, né, ele vem aqui com um carinha chamado display block, né, que é justamente isso. Então, eu tenho o texto qualquer 1, né, em um bloco e eu tenho o texto qualquer 2 em outro bloco. E se eu criasse mais parágrafos, iria ficar um embaixo do outro, tá? Como que eu posso tratar esse comportamento, galera, para que o meu parágrafo fique um do lado do outro, tá? É bem simples. Então eu vou lá no meu CSS, vou colocar aqui a tag P e vou falar assim que o meu parágrafo, né, ele vai ser aí do tipo display e eu vou colocar aqui inline. Vou salvar e olha que bacana, agora o meu parágrafo ficou um do lado do outro. Por quê? Porque ele saiu, né, da posição aqui de display block e ele ficou aí como display inline, tranquilo? Uma vez que a gente entendeu isso, galera, vamos pro próximo aí, que seria aí o display block. Vamos lá. E o display block, pessoal, é bem tranquilo, tá? É basicamente ao contrário do que a gente fez aqui com o parágrafo, tá? Então, de início, eu já vou apagar essas propriedades que a gente já trabalhou, né? E agora eu vou colocar um outro exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, pessoal, 3 spans. Então, eu vou colocar aqui no primeiro span teste 1, depois no segundo spam eu vou colocar olá devs e no terceiro spam eu vou colocar tudo ok, texto qualquer. Quando eu salvar, pessoal, olha o que vai acontecer, ó. Percebe que todas, por mais que eu tenha aqui tags de início e de fechamento, o padrão do spam é sempre ser inline, tá? Ele sempre vai exibir na mesma linha. Então, para eu quebrar esse comportamento aqui, galera, eu tenho que ir lá no meu estilo e falar para ele o seguinte, olha, que o meu spam agora, o display dele vai ser block, tá? Ou seja, eu quero um embaixo do outro. Aí eu tiro o comportamento inline, beleza? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? Vou remover agora o block que a gente fez e por último vai ser o display inline block. O display inline block, pessoal, basicamente é a junção aí do display inline com o display block, tá? Então, para explicar isso para vocês, eu vou criar aqui um exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui uma div qualquer e embaixo dessa div eu vou colocar um texto qualquer também. Então, eu vou colocar aqui lorem, por exemplo, tá? Vou salvar, de início a gente vê que o texto pegou e a gente não está vendo a nossa div porque a gente não aplicou nada para ela, né? A gente não falou qual que é a largura dela, qual que é a altura, né? O plano de fundo, e a gente vai fazer isso agora. Então lá no meu CSS, vou apagar essas propriedades aqui que eu não preciso mais, eu vou chamar a minha div, tá? E vou falar o seguinte, que ela vai ter aí um background color, por exemplo, uma cor azul, tá? Blue. Vou passar uma largura para ela, né? A gente aprendeu aí que seria o width. E agora eu vou trabalhar com porcentagem, tá? Vou colocar 60%. Após isso, pessoal, eu vou colocar aí uma altura aí de 40 pixels. Tá? Então, quando eu salvar, olha o que vai acontecer, ó.
Aqui eu tenho a minha div, que eu acabei de estilizar, e aqui eu tenho o meu texto, tá? Então, pessoal, se eu inspecionar aqui a minha div, o padrão dela já está como display block, tá? Por isso que basicamente aqui ele está um embaixo do outro, tá? Então, se eu vier aqui, ó, e colocar display block, já é o padrão que ela tá. Agora, galera, se eu quiser colocar aqui praticamente, né, a minha div e deixar o texto começando aqui do lado, como que eu teria que fazer isso? Porque se eu colocar agora apenas display inline, olha o que vai acontecer. A minha div vai sumir, né? Então a gente percebe que até a largura dela ficou 0. Então, nesse exemplo, eu poderia colocar o display inline block. Então eu vou colocar aqui inline hífen block. Quando eu salvar, olha o que vai acontecer. Ele manteve aqui a minha div e o meu texto começou a partir da mesma div, né? Onde está aqui inserido todas essas propriedades aqui, né? Então, se eu inspecionar, ó que bacana. Então, o meu texto ele já não está mais, na verdade, sim, a minha div não está setada mais como display block, né? Ela está como inline block. Então, seria isso. Essas foram aí as 4 principais, tá? Os 4 principais tipos de display que a gente tem. Só que nas próximas aulas, pessoal, eu vou falar de mais 2 tipos de display muito importantes, né, até para a construção lá do nosso projeto, que é o display flex e o display grid, tá? Então a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, galera!